Boa noite, doutora. Boa noite, Érica, tudo bem? Tudo bom? Boa noite, Ildete, Cibele. Vamos dar só um tempinho. Karen, Jordelle. Olá, Francisco, Luciana, Aline Paulista. Olha aí, Valdelene, já estão com saudades de você. Olha aí. Vinícius, Maninha. Muito bem, boa noite aí a todos. Jaqueline, né? Foi quem falou com você foi Ildete. Ah, Disse sim. que estava com saudade. Ah, tá. Não reparei, não. É porque aqui a imagem só está mostrando você. A minha eu não estou vendo, aí eu estava procurando ver se resolvia, mas não tem como não. Mas você está me vendo daí direitinho, né? Estou lhe vendo. Tá todo mundo vendo a gente, não tem imagem cortando, não, gente. Alguém diga alguma coisa a gente, por favor. Oi, Regina. Pessoal de Paulista aqui com a gente, que bom. Clarice, lá em Rondônia. Eita, Olha aí, Clarice trabalhou com você, ó. certo. Clarice, deixa-me ver. Mas não era que era prefeita, não, né? Não, Clarice é filha de Ivonaldo, Ah, aqui de Catolé. sim. É porque a prefeita de lá de Pedra de Fogo também era Clarice, Ah, por ó, coincidência. em Pedras de Fogo, ela tá dizendo. Certo. O N, Maraísa, Vinícius. Tá cortando Ah, a câmera da doutora? estagiária, é verdade. Isso. Lá no posto, no PSF do Centro 1, eu acho. Né? Acho que foi. Pronto. Tá todo mundo vendo a gente direitinho? Obrigada. A gente vai começar, tá? Já passou um pouquinho das 7 e já temos algumas pessoas, já estamos, né, todo mundo já em casa. Vamos começar, tá? Vou apresentar a doutora Valdelene, né? Ela é uma médica pediatra, também é escritora, ela trabalha no Programa de Saúde da Família, é mestre em Ciências das Religiões e também é farmacêutica, É. né? Então, muito estudada, uma pessoa de muitos conhecimentos e aceitou participar desse momento conosco, bater esse papo bem interessante hoje, né, sobre o Agosto Dourado, que é um mês de incentivo ao aleitamento materno. E, enquanto profissional de saúde que sou, jamais poderia deixar passar esse momento tão grandioso, né, importante para todos nós. E também não poderia deixar de ter uma pessoa de cacife, de responsabilidades, né, uma pediatra renomada, isso é muito bom, e estou muito feliz em poder tê-la conosco aqui neste momento. A senhora quer fazer suas considerações? Fique à vontade. Mais uma vez, obrigada, né, Érica, pelo convite. Eu que me sinto, assim, muito agraciada pelo seu convite. E é bom para matar um pouquinho a saudade da sua família, porque eu convivi muito aí com suas tias, né, todas, principalmente com a É verdade. Idenei, que é minha amiga do peito até hoje, né? E com Neide, e todas elas. E sua avó, né, que eu me lembro muito também, Dona Iracema. É. E Dona Iracema, a gente dava muitas risadas com as histórias dela aí na casa dela. Dona Iracema se foi, mas ela tem um legado muito grande, deixou para a gente, né? Eu, como neta, sou muito feliz, muito grata por isso. E, assim, infelizmente ela não está, mas também, graças a Deus, nós temos muitas coisas boas para contar, só temos coisas maravilhosas para lembrar, então, né? Perfeito.
Isso. E você também é enfermeira, não é? Você me falou do Programa de Saúde da Família. Pronto. Isso. Tem bastante experiência também aí na questão de aleitamento, né? Uhum. Um pouquinho, né? Não quanto a senhora, um pouquinho. Talvez tenha até mais, Então, mas vamos lá. então, falando assim de um mês tão importante, né? De um momento tão importante, o que é que a senhora tem assim para nos falar? Vou chamar de você, tá? Você é Não, muito jovem, não vou chamar problema. de senhora, não. Não leve como uma falta de respeito, Não, de forma alguma. Pode falar. né? Então, assim, o que é que você pode nos falar sobre a importância do aleitamento materno? Olha, Érica, é assim de extrema importância para a criança. Aliás, para a dupla, né? Mãe e bebê. E para toda a família. Então, a gente pode começar falando que é importante para manter o vínculo, né, da mãe com o filho. Esse vínculo é estabelecido, de preferência, logo na sala de parto, né? Já está indicado colocar o bebê para mamar assim que ele nasce, se ele estiver em boas condições de saúde. E no decorrer da vida da criança, né, enquanto vai se dando esse aleitamento, se estreitam os laços da mãe com o filho. Eu mesma acho que a minha experiência maior com a amamentação não é nem tanto como pediatra, mas é como mãe. Porque quando eu fui para, né, quando eu era estudante e que já estava fazendo o internato, que passei pela primeira vez pela pediatria, me chamou a atenção realmente a diferença entre as crianças que mamavam e as que não mamavam. Em termos de internamentos, que as que não mamavam se internavam, e às vezes por motivos mais graves, pneumonias mais graves, e a diferença também no ganho de peso, que era uma coisa que a gente via de verdade, né? Nitidamente, né? Então, no decorrer, a gente vai né, detalhando mais, mas assim, é o vínculo mãe-bebê que estabelece, é a proteção para a saúde dessa criança, e também em termos de saúde materna. Não sei se você já gostaria que eu abordasse isso agora, mas Pode falar, fique à vontade, fique à vontade. Se a gente for, eu elenquei algumas perguntas para a senhora e à medida que a gente já tiver falado, a gente vai pulando, não tem problema. Pode ficar à vontade. pronto, a gente detalha mais no decorrer, mas assim, para a mãe também. Tem muita mãe que, por conta da vaidade, pensa em não amamentar, né? Ah, porque o seio vai cair, né? E uma série de coisas. Ah, porque eu não vou dormir à noite. E só pensa nas desvantagens, mas existem inúmeras vantagens, né? De Isso. prevenção de câncer de mama, por exemplo, de prevenção do diabetes para a mãe, que auxilia nisso aí, de acelerar a perda de peso no pós-parto, ajuda como contraceptivo natural, né? Não deve ser o único se não for um aleitamento exclusivo, mas ajuda bastante. É muito prático, para onde você for, você já está com a comida, já está tudo esterilizado, não tem que estar esterilizando a mamadeira, né? E para fechar só essa questão inicial, eu chamo a atenção, inclusive, é tão importante que é o que tem salvo muitas vezes as crianças nas populações mais carentes, por exemplo, da África, tem sido o aleitamento materno. Né? Então, assim, Incrível, depois né? a gente detalha mais, mas no geral é tudo isso e mais um pouco que a gente vai falar ainda. Certo. O colostro. Qual a importância o que é e qual a importância do colostro? Olha, o colostro é aquele primeiro leite que a mãe produz no início, né? Logo após o parto, e ele pode ser assim, uma cor mais amarelada, a quantidade é menor. Então, quem não entende, muitas vezes pode dizer assim: ah, esse leite ele é muito pouco, ele não vai suprir a criança, mas isso é um mito, porque é um leite altamente rico em nutrientes e principalmente em defesas para a criança que está nascendo. E a quantidade vai ser suficiente à medida que a criança for sugando, porque quando ela nasce, ela também não nasce com essa necessidade toda assim calórica. Desde que ela vá sugando, a quantidade que sair, como é também um leite muito rico energeticamente e também contém água, né? Tem tudo nas suas proporções.
É um leite muito importante. E quem não entende, aí às vezes diz assim, esse leite é tão pouquinho. Aí aconselha a vizinha ou a filha a dar um outro leite, o que é um erro, né? Aumentar um pouquinho que a criança estaria com fome, no caso, né? Isso. Então, nesse caso, o colostro, ele é uma fonte, né, de água, de anticorpos Isso. também, né, já que ele produz imunidade, É muito interessante, fundamental. e a quantidade fica a critério da necessidade do próprio bebê, ele quem decide, é assim? Exatamente. Dependendo do tamanho da mamada, né? Isso. Existe leite fraco, doutora? Bom, pelo que eu estudei em pediatria, não existe leite fraco. Aí isso é uma questão já das nossas avós, né? Que já diziam assim, que via o leite clarinho, o leite materno, comparando com o mingau, por exemplo, que é mais espesso, né? Dizia que o leite era fraco. Então, se a mãe é magrinha, aí já deduzia que aquele leite não ia suprir. Mas não existe. Porque, A inclusive, senhora falou nessa questão aí da mãe magrinha. Mas se a mãe tiver algum tipo de desnutrição mais severa, esse leite ele pode ser um leite realmente mais fraco ou não tem nada a ver? ele só tem menor quantidade de vitaminas, né? Mas ele ainda Certo. assim vai ser extremamente importante. E eu até citei no início da live as mães lá da África, mesmo aquelas que eram ou que são desnutridas, mas produzem leite. Né? E esse leite, ele tem a sua importância. Ele vai ter as defesas para a criança, né? Os anticorpos, ele vai ter a água para hidratar, e tem sim proteínas. Ele vai ter menos vitaminas, né? Certo. Mas é um leite muito importante também. Com certeza. Olha, nós estamos com alguns enfermeiros Hum. presentes aqui na live. Quero agradecer desde já. E alguns entraram agora há pouco. Nós estamos com a doutora Valdelene Nunes, ela é pediatra, tá? E, assim, podem interagir. Se tiver alguma pergunta que queiram fazer, fique à vontade. A Alison está perguntando aqui, nesse período de pandemia, quais os cuidados do aleitamento para com os pirralhos? Olha, Alisson, aí nessa questão eu vou ficar devendo um pouco, porque eu estou um pouco afastada dessa área. Eu estou trabalhando no programa Saúde da Família, mas agora na pandemia fiquei em casa, né? Porque tem algumas comorbidades, sou do grupo de risco. E lá da pediatria é que eu me afastei mesmo, porque com criança é que a gente se expõe mais ainda, né? Por conta do exame físico. Então, eu não estou por dentro, assim, de uma atualização quanto a isso aí, para responder. Mas existem outras doenças, por exemplo, como. Agora, até onde eu sei, não tá indicado separar mãe e filho, porque a gente tem que pensar assim, E, que sempre e, a criança ela vai receber as defesas que a mãe está produzindo, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma outra doença, que é a tuberculose, também costuma gerar essa dúvida. E não está contraindicado amamentar a criança, de forma alguma. A mãe tem que usar máscara, não, deve evitar um pouco o contato, não ficar o tempo todo, mas não está contraindicado. O que contraindica em termos de doença infecciosa, seguramente, é a infecção pelo HIV, né? Certo? certo. Porque até para as outras tem uma alternativa. Para a hepatite B, por exemplo, tanto vai ter a vacina quando a criança nasce, como também pode ser dada a imunoglobulina. E por aí vai. Então, E, assim, é muito pouca restrição. A dengue, já me perguntaram também sobre a mãe com dengue. É, inclusive, indicado que amamente, se ela tiver em boas condições de saúde que consiga amamentar, porque tem até um fator protetor no leite materno para a criança, né? muito interessante isso, né? São problemas virais, mas que não é contraindicado a orientação da amamentação. É, É interessante, isso. muito interessante. Doutora, quando é que o bebê precisa de introduzir a ingesta de água? Quando começa a dar outros alimentos, porque enquanto tiver no aleitamento materno exclusivo, não tem, de forma alguma, necessidade. Já vai estar com a Certo? quantidade de água necessária. Agora, quando introduz um outro alimento, principalmente
A maioria das vezes introduz um leite para complementar, né? Principalmente quando a mãe vai trabalhar fora. Aí está indicado começar a dar água. Mas porque está calor, por exemplo, não tem essa indicação. Certo. No caso, até assim, as mamães que começam a dar introdução alimentar com a fórmula, né, o leitezinho, É, iniciou esse leite, já pode começar a dar água, deve, independente da idade, deve começar a dar. Porque aí já vai estar certo? dando um outro componente, e aí vai ter necessidade da água. Pronto. Isso é uma dúvida que a gente sempre tem, porque as mamães acham que porque é pequenininho, aí começam a dar a fórmula, mas aí também não fazem a introdução da água, né? Então a gente quer deixar isso bem claro, que introduzir qualquer alimento que não seja o leitezinho materno, né? Isso. Introduzir também a questão da água para essa Agora vou criança. aproveitar também essa questão só para colocar uma outra coisa junto, que é a questão do chá, principalmente para cólica. Sim, Não tem indicação de nenhum chá para beber, viu? A partir dos 2 anos de idade é que se sabe que tem segurança para dar chá. Antigamente eu certo. dava, mas a gente tem que ver que antigamente não tinha tantos estudos, não tinha tantos recursos, não tinha tanto método, não tinha enfermeira no PSF para orientar, não é? É. Então, E a gente tem. Pode falar. então realmente ficava essa sabedoria popular, né? Mas assim, o risco do chá, a gente vai estar dando ali um produto, né? Vai estar dando substâncias também, mesmo sendo vegetais, e que a gente não sabe a quantidade, e que também pode dar alergia, pode dar algum efeito colateral, pode dar uma intoxicação. Então, não é seguro. Sim. E até porque nós usamos chás como medicamentos fitoterápicos, né? Isso. Então tem que ter bastante cuidado no grau de intoxicação mesmo, É. da questão desse chá, Então, a partir dos dois né? anos de idade é que pode dar chá, Chá. certo? Aqui no sertão, as mamães costumam dar fécula, mingauzinho de fécula, com a questão do aleitamento fraco, né? Eu sempre orientei a ter muito cuidado nessa parte, nesse sentido, porque a fécula, no meu ver, ela pode constipar esse bebê e causar graves problemas intestinais, né? É. É delicado, é um assunto delicado. Algumas vezes essas introduções de massa, qualquer tipo de massa, antes dos 3 meses, pode dar até hemorragia intestinal. E também desencadear alergias, né? Porque todos esses alimentos podem. Exato. Olha, a Alisson está falando aqui também que, por falar na ingesta da água, como o alimento principal do recém-nascido é somente o leite materno, na maioria das vezes a criança apresenta um pH diminuído na urina. Será que seja indicada a ingesta da água devido a esse pH diminuído da urina a um recém-nascido? Eu acho que a Alice está com as questões assim bem científicas. Eu não tenho esse conhecimento, sinceramente, mas posso pesquisar. Talvez ele saiba e poderia falar aí para a gente, né? Também. Vai, Alisson, responde aí. O que é que você sabe aí desse pH diminuído na urina? Bom, o que eu sei é isso. Introduzir outro alimento, a gente tem que introduzir água. E que o leite materno, quando ele está sendo dado em exclusividade, não precisa de água de forma alguma, independente do clima. Olha, Luciana está perguntando aqui, a filha dela tem 4 anos. O leite dela ainda serve para a filha dela? Serve, sim, serve. Claro que não vai ser o alimento que vai suprir todas as necessidades. A partir dos 6 meses de idade, é necessário dar, né, introduzir outros alimentos, realmente. Os alimentos, É. né? Mas ainda serve como leite, né? Como leite. Até os 6 anos, né? De idade. Agora tem suas particularidades. Amamentar uma criança por tanto tempo pode. Os psicólogos, que inclusive hoje é dia deles, não é isso? Isso. Hoje é o dia do psicólogo. Então, a psicologia, principalmente a psicanálise, ela aponta aí para a questão também da dependência, né? Porque não é bom também criar
o vínculo é importante, mas a mãe ela pode ir fazendo esse desmame de forma que ela dá um outro tipo de carinho e vai substituindo a amamentação. Porque, na verdade, uma criança com 4 anos de idade, ela não tem mais necessidade do leite materno, né? Essa que é a É verdade. verdade. A maior necessidade dela são os outros alimentos. E, às vezes, a gente percebe que crianças que se prendem demais também ao peito por muito tempo, não só a dependência emocional, mas ela fica um pouco resistente a outro tipo de alimentação. Isso no geral, não é regra, mas no geral. Isso. A gente sente isso, né? Até assim, às vezes a mãe tem uma necessidade de não estar com aquela criança e existe as birras, né? Porque não tem o peitinho ali no momentinho dele e muitas dificuldades. Às vezes a mãe não tem sequer a intimidade preservada também, né? A criança já grande e quer mamar, quer o peitinho, a mãe fica com peninha de tirar, é aquela uma situação, né, afetiva, é bem delicada essa questão realmente. É, Júnior perguntou aqui, o Mano Júnior é meu irmão e está perguntando aqui se a criança por si só larga o peito ou por via de regra o desmame parte da mãe. A doutora acabou até de falar, né? Que começou a introdução alimentar, tem que ir tentando suprir o peitinho com outra forma de carinho, né? Isso? isso. E alimentando a criança, dando as comidinhas nas horas certas e suprindo a necessidade do peito por outras formas de carinho da mãe com o filho. Porque assim, a questão do desmame é uma questão muito pessoal, né? Depende da necessidade da mãe de trabalhar fora, né? Algumas que podem ficar dando leite materno exclusivo até os 6 meses, ótimo. Mas a maioria hoje trabalha fora, então no máximo vai poder dar exclusivo até os 4. E que a gente pede que realmente, pelo menos até os 4, seja. Aí, se é a criança que vai deixar ou se é a mãe, isso aí não tem regra. Aqui mesmo na minha casa foi o do meio, ele mesmo, ele foi largando. Tanto que foi o que mamou menos, foi o que mamou 9 meses. Foi o meu filho do meio. Os outros dois, que foi o mais velho e a mais nova, já foi até quase 2 anos e foi meio doloroso. Mamaram bastante, né? Porque eles queriam mais, mas só que a ocasião não permitia. Então, eu fui tendo que tirar. Então, depende muito, depende da particularidade da criança e da mãe. Às vezes é uma criança muito alérgica, aí você tenta introduzir um leite e não dá certo. Aí, então, vale a pena insistir mais tempo mesmo na amamentação. Mas, após os 2 anos, as outras alimentações, elas vão suprindo, né? E, na verdade, o ser humano nem era para ingerir tanto leite, né? Quanto ingere. A gente, no fim, o leite é um dos alimentos que mais provocam, um dos, né? Alergia. É verdade. Verdade. Doutor, existe alguma forma ideal para amamentar? Um local? Tem alguma estratégia para amamentar melhor? A gente indica que sempre a mãe procure um ambiente mais calmo, uma posição confortável, né? Recostar mesmo as costas de maneira confortável e que procure, principalmente, que essa criança, a boca dela, ela consiga pegar toda a auréola, né? Porque se pegar só o mamilo, vai ferir e não vai ter uma boa sucção e ainda vai ter uma maior incidência de gases, né? De cólicas. E a barriga do bebê com a barriga da mãe, né? Contato visual é importante. Procurar não deitar muito a criança, né? Não deixar a cabeça muito baixa, né? Baixa. A, A baixa da tomada, né? Isso, para não haver a questão do engasgo, né? Então, agora, o que mais a gente chama a atenção, na maioria das vezes, para a mãe, é que ela não deve deixar que pegue só o bico do seio, senão vai ferir, vai causar, inclusive, mais esse problema da fissura, da dor, e não vai conseguir amamentar direito. É verdade. Larissa está dizendo aqui que a luta é muito grande para tirar o peito. Eu venho acompanhando, o Gabriel é mais velho do que o
meu filho do meio, 5 meses, eu acredito, e ela realmente, assim, sofre muito, porque ela até tenta, mas também eu acho que ela também não quer, não. Ela gosta, né? Como tem Sibéria aí embaixo, minha cunhada falando que é bom demais amamentar. E realmente, né? É um carinho muito grande. E a questão de que o leite materno ele é muito saudável, né? Então, assim, é a balança, né? É uma balança. Para a mãe que tem como amamentar, é muito bom realmente É amamentar. gratificante, né? É uma coisa É, muito gostosa mesmo. É um momento muito é verdade, gostoso. muito bom. Doutora, se o peito estiver muito cheio, tem alguma coisa que possa fazer para tentar tirar um pouco aquele leite antes de começar a mamar? O peito fica muito dolorido, né? A mama fica bem pesada, É dolorida. importante que diminua um pouco isso aí, senão a criança ela vai ter dificuldade, né, para fazer uma boa pega e vai também favorecer a inflamação da mama, né, que é a mastite, que é muito comum na amamentação. Então a gente pode fazer uma massagem, né, com os dedos, no sentido de cima para baixo, em direção ao mamilo, fazer Sério. um pequeno esvaziamento, né? Uma compressão, dependendo de se ela está muito cheia, pode fazer uma compressa morna antes. Você, como Certo. enfermeira, talvez tenha outras técnicas, né? Para isso aí. Mas tem que A esvaziar gente um pouco, né? costuma pentear, né, o peito, Isso, pega um pentinho, ou então, penteia da forma como a senhora está falando, de cima para baixo, né, em direção ao para dar mamilo. uma aliviada. Isso. Ótimo. Tem algum período correto para oferecer o peito? A gente estimula, né? Você sabe muito bem, como mãe enfermeira, que deve ser a livre demanda, né? No geral. Isso. Eu gosto de chamar a atenção o seguinte, o que é muito importante? É não deixar também dormir demais, né? Livre demanda, mas tem criança que é muito preguiçosa, às vezes sonolenta demais, principalmente no primeiro mês, aí ter cuidado para não deixar ela muitas horas sem mamar, porque aí vai favorecer também a baixa da glicemia, né? Uma hipoglicemia. Né? Então, Ela pode no geral, hipoglicemiar, não realmente. tem que marcar no relógio 3 em 3 horas, não. E uma coisa que eu aconselho como mãe, né, também, e que eu procurava fazer, é a mãe que pode e que está com licença para amamentar, ela procura descansar junto com o bebê, porque ela vai passar a noite acordando, né, É madrugada. verdade. Então, durante o dia, ela vai ter que realmente repousar. Na hora que o bebê estiver dormindo, ela procurar tirar um cochilozinho, porque se ela estiver muito cansada, vai diminuir a produção do leite, né? É verdade. E o cansaço também vai fazer até a questão do desestímulo, né? Isso. E muito Ela vai estar importante. cansada, então dar mamar vai ser muito cansativo Vai para ela, porque tem que ser ter um os sacrifício. cuidados, né, com o bebê. Se ela estiver dando de mamar, e aí ela pode dar um cochilo, né? Tem que pensar em tudo realmente. Não pensar só na Ótimo, casa, né? Porque às vezes, infelizmente, se ela não tiver ajuda, ela vai ter que ter a casa para arrumar, a roupa para lavar, uma série de coisas. Mas ela é verdade. tem que pensar, pelo menos no início, assim, na saúde dela. Então, dá uma descansadinha também durante o dia, né? Isso. Tá vendo, mamãe? Tem que dar uma relaxada junto com o bebê. O bebê dormiu, mamãe corre também para dormir. E Tem que dormir um pouco, a mamãe que descansar. fuma, evitar fumar, né? Já que algumas não deixam. Sair do ambiente que o bebê está para fumar fora, porque senão vai ser um veneno, aí vai estimular mesmo a alergia logo cedo. E É, ter todos os verdade. cuidados, né? Exatamente. Quais as desvantagens oferecidas pela mamadeira, pela chupeta, pelo biquinho de silicone? Quais são as desvantagens mais comuns, assim, no Olha, seu olhar de eu diria, pediatra? eu aponto duas principais, mas tem até mais. Mas assim, o risco de infecção aumenta, né? Porque você vai ter que esterilizar sempre corretamente, vai ter que armazenar aquilo ali corretamente. E o peito Sim, não tem isso. E você, onde tiver, né? E você às vezes já está com aquela alimentação pronta, aquele leite, por algum motivo, ele pode, né, não ficar bom em um determinado momento, estragar. E aí é o risco de infecção. E também
o principal, o mais frequente, é o desinteresse que a criança vai ter pelo peito, porque é muito mais fácil ela receber pelo bico, né, da mamadeira. Aí ela não vai ter muito esforço, então ela se desinteressa do peito. Então vai logo induzir o desmame precoce, né? E tem Sim, outro também que os sim. dentistas falam muito, que é também a questão do desenvolvimento da cavidade oral, né? Da dentição, que prejudica, a chupeta prejudica isso. Agora sim, na minha experiência como pediatra, eu vi o seguinte: tinha profissionais muito rigorosos que proibia terminantemente a mamadeira, terminantemente a chupeta. Eu não. Até porque, como mãe e mulher, às vezes o pediatra é homem e ele não entende, né? O que a gente passa como mãe. Então, às É vezes, eu verdade. precisava sair de casa, então eu desmamava o leite e deixava para que desse mesmo na mamadeira. E como aquilo era uma coisa pouco comum, não perdi o interesse. Também é muito importante que não se ofereça a mamadeira logo nos primeiros dias. Quando a criança ela já está Sim, acostumada a mamar, aí ela não vai perder tão fácil o interesse pelo peito, não, sabe? E a questão da chupeta, essa questão da dentição, da deformidade e risco de infecção também. Mas uma vez ou outra que a mãe não está, se alguém der uma chupeta limpinha ali para a criança se calar, isso também não é o fim do mundo. Agora, também a questão aí também é do abuso, que tem crianças que chupam mesmo a chupeta e vão pela vida afora. Às vezes vem até grandinha se consultar com 3, 4 anos chupando a chupeta. pois é, eu aqui tenho um problema com o meu do meio. Hum. Ele é viciado em chupeta, só dorme com chupeta, e eu sinto a diferença do céu da boca, da arcada, né? E até mesmo a fala. E Tem palavras que ele fala que eu não entendo. E aí eu tô tentando, assim, aos poucos tirar, porque é um sofrimento, né? Para ele é uma delícia, para mim é horrível. sabe o Mas que para ele, favoreceu isso aí, Érica? Pelo que você conversou comigo, você não teve a oportunidade de amamentar muito tempo, né? não, nem ele, nem a pequena, eles não mamaram muito. Aí, então, os meus mamaram muito. Então, o bebê que mama muito, ele não pega muito chupeta, não. Raramente. É verdade. Então, isso do abuso da chupeta é mais o bebê que não mama. Aí, uma sugestão que eu dou, como futura psicanalista, né, que eu estou terminando aí o curso de especialização, é o seguinte, que a chupeta é o que a gente chama de objeto de transição. É algo que ele se agarra para ir se desgarrando da mãe, entendeu? Porque ele, quando ele nasce, nos primeiros meses, ele não sabe que ele é separado da gente. Ele acha que ele e a gente é uma coisa só. Uma Aos coisa poucos que a só. gente vai deixando ele com alguém, vai saindo para trabalhar, ele vai entendendo que não é uma coisa só. Aí, geralmente, a criança ela tem a necessidade de alguma coisa para ela se agarrar, que é para substituir essa falta. Pode ser um Sim, brinquedo, pode ser um urso de pelúcia. Então, você pode ir dando a ele o interesse de ficar com outra coisa para dormir, entendeu? procurar outras ferramentas, né? Tem gente que usa um paninho, aquele paninho favorito, que para onde vai leva, uma boneca, um ursinho. Isso é o que chama de objeto de transição. A chupeta aí é a mesma função, certo? Pronto. Vamos começar, mamãe. Quem estiver passando pelo que eu estou passando em casa, eu converso, peço, mas aí é birra, acorda no meio da noite, chora, Experimenta pega a alguma chupeira. coisinha para trocar com ele por essa chupeta, para ele se agarrar, sabe? Pode ser que dê certo. Pronto, Viu? pronto. Olha, Sibeli está comentando aqui que o dela vai fazer 2 anos, né? Meu sobrinho vai fazer 2 anos. Ele mama todo esse período e ele chupa o dedo. Ele não chupa a chupeta, mas chupa o dedo. É a mesma coisa. Assim, ela não se preocupe que isso não é uma coisa tão grave. O problema maior aí é a dentição. Mas é a mesma coisa da chupeta. Ele está ali colocando o dedo só como uma forma de se acalmar e substituindo o afeto materno. Pode tentar negociar e oferecendo um brinquedo favorito para ele dormir, tentando botar ele para dormir de outra forma. Não é fácil, Ótimo, mas consegue. pronto, ótimo. Quando a gente está grávida, né? Quando a mulher está grávida, qual o preparo das mamas, o preparo antes de ter o bebê que a senhora orienta, né?
eu A costumo. gente sempre faz isso. Antigamente se falava até em passar uma buchinha e tal, mas hoje em dia já não se orienta isso, porque Beleza, né? viu que pode até estimular um parto prematuro, né? Porque estimulando o bico do seio não é legal. Mas o banho de sol, se a pessoa tiver como ficar no quarto, por exemplo, que entra o sol, para dar um banho de sol no mamilo, não ficar esfregando, passando sabonete e tal, isso aí é importante, porque senão vai favorecer ficar mais sensível, descamar, né? No geral, E as pomadinhas? As pomadinhas. Tem umas pomadinhas, né, para evitar fissuras, rachaduras. eu já indico, eu fiz uso e posso dizer que ajuda bastante, né? Se for indicada pelo médico. E também ter o cuidado assim, antes de dar o peito, você procura tirar um pouquinho do seu próprio leite e fazer a higiene com o próprio leite e enxugar. Não precisa ir todas as vezes lavar para tirar a pomada, não. Porque, no geral, essas Tô entendendo. pomadas, elas não são prejudiciais, né? Não é qualquer pomada. Pomada do tipo Bepantol, que é para o peito, né? As pomadas Sim, apropriadas para isso. ótimo. Muito bom. Tem alguns mitos sobre a amamentação que a senhora gostaria de ressaltar? Bom, você já falou do leite fraco, né? Que esse aí eu acho que é imbatível. É verdade. É. E então, aí outra coisa que eu digo assim para combater essa história do leite fraco, muitas vezes vem com a sogra ou com a mãe, que vem dizendo: olha, doutor, esse leite está fraco, esse menino não está bem. Então, aí a gente pesa e vê o acompanhamento do peso. Se a criança está se desenvolvendo bem, né? Você vê que o sistema nervoso dele está com bom desenvolvimento, a criança que já está naquele desenvolvimento motor adequado. E o peso é fundamental para a gente provar para aquela avó ali, na maioria das vezes, que a questão do leite fraco está errada a parte dela, né? Porque ela não amamentou, ela deu mingau. Aí então ela acha que para o neto dela não está sendo dado o melhor, né? Então, a principal crença é a do leite fraco e que não está suprindo a necessidade do bebê. Essa que me recordo. Certo. Olha, Keila está perguntando aqui. Keila é minha outra cunhada. Hum. Ela tem uma bebê, Sofia, de 3 anos, e ela está perguntando se colocar alguma coisa na chupeta para a criança deixar de chupar. Está perguntando se pode, se é recomendado, e está dando exemplo de sal ou alguma coisa amarga na chupeta, para Pode, ver se ela deixa. pode. Se é algo que a criança não tem alergia, por exemplo, se você já deu dipirona para o seu filho, sabe que você não é alérgico, a dipirona tem um gostinho desagradável, e você quer tentar botando um pouquinho de dipirona, tem mãe que faz isso também para o bebê deixar de mamar. Não é proibido, não, entendeu? Até porque isso é uma questão assim que a gente não vai encontrar em livro. Eu não aprendi isso aí na residência. A gente aprende a fazer essas coisas como mãe, né? Dia a dia, Tem né? que É ver verdade, se é algo que a criança tolere e que não vai fazer mal para ela. Aí não tem problema, não. é verdade, é verdade. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Todas as que a gente elencou, nós discutimos. Deu para todo mundo entender como foi que ficou aí para vocês. Se tiver mais alguma pergunta, aproveitem, a doutora Tem, está aí para tem até umas responder. pessoas que entraram agora. Eu acho que Sebastião Andrade, creio eu, que é meu tio, né? Estou pensando que é. E Anne de Antenor é uma amiga minha aqui de João Pessoa, uma amiga muito querida. Ah, sejam bem-vindos, bem-vindos. E o Det, né? Então, acho E o Det está aí mais uma vez. Sim, está falando da pimenta. Que o, e o Det disse que alguém aí usou pimenta. Não sei se foi ela. a minha, foi tio Deto, sim. Minha sogra tacou pimenta e o filho nunca mais quis. Bom, só é bom Tadinho ter desse. cuidado porque, mesmo sendo pimenta, pode ser que a criança seja alérgica à pimenta. Por isso que eu dei a ideia da dipirona. Tem mãe que usa violeta porque fica uma cor feia, a violeta de genciana, né? Aí a cor É, feia aí diz: olha, mamãe tá com o peito doente, né? No caso, se for para largar a mama. Se for algo que não prejudique o bebê, tudo bem. é legal, bacana. Bom, eu vou deixar a gente. Eu acho que ninguém tem mais pergunta. Alguém tem, gente? Se tiver, vão perguntando. Eu vou deixar.
é livre para a doutora falar, ela tem outros trabalhos também, deixar ela à vontade para vocês conhecerem. Sigam lá o Instagram dela, certo? Tem muita coisa boa, ela é escritora, né? E tem muita coisa bacana para mostrar a todos nós, né? Fique à vontade, doutora Valdalene, pode falar do seu trabalho, dos seus livros, fique à vontade. Bom, como o Érica falou, eu escrevo, eu gosto de escrever, né? Desde criança que eu gosto muito de escrever. Então, já escrevi um livro de histórias infantis, que é Histórias de um Avô chamado Chiquinho, que eu baseei justamente nas histórias que meu avô me contava quando eu era criança, né? Aí, atualmente, ele está como e-book, numa plataforma que a gente chama de Hotmart. No meu site lá tem um link que vai para esse livro. Em breve eu vou lançando um outro e-book, infantil também, que é falando sobre a questão do bullying escolar. Né? Esse livro Maravilhoso. eu fiz em parceria com uma amiga que traduziu para o espanhol, então é um livro que vai estar em português e espanhol. E uma outra amiga, ela fez os desenhos, que ela é arteterapeuta e os desenhos estão bem bacanas. Então, inicialmente, ele vai começar como e-book e depois pode ser que vire livro. E como livro Pronto. impresso, eu tenho 4 livros pela editora Santuário de Aparecida. São livros que falam do uso da espiritualidade na saúde, né? Ou seja, falam da importância da oração, da meditação, da leitura de textos bíblicos, ou qualquer outro texto religioso, de você ter uma prática religiosa regular, não importa a religião, porque os estudos comprovam que se pelo menos uma vez por semana você tem uma prática religiosa, tipo ir a um culto, ir a uma missa, né? Que você tem aquela rede, aquele apoio social que a gente chama, isso favorece a saúde das pessoas. E é de uma forma assim que, se você fizer isso continuamente, tem um acréscimo de cerca de 7 anos, né, a mais de vida. Quem tem prática religiosa, quem tem fé, do que quem não tem. Então, tem autores que comparam esse benefício a deixar de fumar, por exemplo. Então, assim, além de tudo, a prática diária, né, de uma oração, de rezar o texto, quem é católico, tem os benefícios para o aparelho cardiovascular, para regularizar mais a pressão, para combater insônia, e tudo isso está comprovado. Então, eu mostro isso nos meus livros. Né? O primeiro livro foi Medicina e Espiritualidade. Eu até pedi a você para falar dos livros e, ajeitando aqui, não coloquei nenhum perto de mim, mas está tudo lá Não no tem nenhum. Instagram. Então, Pronto. tem Medicina e Espiritualidade. O segundo foi Saúde e Oração. O terceiro é A Busca da Felicidade pela Fé, onde eu tenho um capítulo inteiro dedicado à depressão, falando da importância da religião no combate à depressão, na prevenção. E, diante do interesse das pessoas por esse assunto, eu então elaborei um livro só sobre isso. É o livro atual, que é Depressão, Vire essa página. Conheça, previna, trate-se. Aí, nesse novo trabalho, que eu, se Deus quiser, vou lançar agora João Pessoa aqui no dia 30 de setembro, por ocasião do Setembro Amarelo. Aí, então, eu vou falar das causas, né? Do que é importante você saber em termos de sintoma, para você, por exemplo, tem uma pessoa na sua casa que você desconfia que está entrando em depressão, um amigo, um colega de trabalho. Então, tem uma série de noções lá, né? E também aponto algumas estratégias que são importantes, não só a estratégia de medicamento, porque o medicamento ele é muito importante para tirar a pessoa da depressão. Mas você tem que saber a causa, tentar entender, aí às vezes vai ter que procurar um profissional da psicologia, né, da psicanálise, e aí a questão da fé, da religiosidade, ela entra muito aí, porque ela vai ajudar a manter você bem, estável, porque ela pode ter recaídas, a depressão pode ter recaídas no decorrer da vida. Com Então, certeza. lá eu vou falar da depressão no idoso, na criança, no adolescente, na mulher, né? E uma série de coisas que eu acho que é bem interessante. Todos os livros, eles estão no site da editora Santuário. Aqui em João Pessoa estão sendo vendidos na Paulus, na Paulinas.
e alguns sim, eu tenho até comigo, né? Aí algumas pessoas que me conhecem me compram, e no dia 30 de setembro eu vou estar vendendo lá no lançamento, o lançamento. na Paróquia Menino Jesus de Praga, que é aqui nos Bancários. Pronto, ótimo. Muito bom. Doutora, nem sei como agradecer, né? Sua presença hoje aqui foi muito importante. A gente tem algumas pessoas, agradeço a Paulista que está aqui com a gente, né? Tem Jefferson de Paulista, tá a Regina de Paulista, tá a Luciana e Francisco de Paulista, tem gente de Brejo dos Santos, né? Tá a Carla Nayara, tem gente de Riacho dos Cavalos, tem gente de João Pessoa, tem muita gente aqui conosco agora. Estou muito feliz por todos vocês que estão aqui, tá? Tem gente lá de Diamante, lá no Vale do Piancó, né, Alisson? E a gente está aqui, né, fazendo essas lives. Eu nem gosto de chamar de live, eu acho que é mais assim um bate-papo esclarecedor. E nós estamos procurando sempre pessoas realmente especialistas na área, de temas que estão ou acontecendo nesse momento, ou algum tema que seja norteador, né? E no caso, aqui hoje são os dois. Tanto nós estamos no agosto dourado, né? Como também é norteador a situação da importância do aleitamento. Então, tê-la conosco aqui nesse momento foi muito importante. Eu acredito que quem ficou até agora, né, deve ter gostado bastante também. Estou muito agradecida. Paz, sucesso, fé para a senhora, tá certo? Que Só seus livros realmente enquanto cheguem a Licença, fala. só um minutinho, porque enquanto a gente foi conversando, eu não coloquei nada escrito aqui junto, mas aí me lembrei ainda de algumas vantagens que eu não mencionei no início. Por exemplo, Sim, previne o aleitamento, ele previne pneumonias, né? Ou mesmo que a criança sim, tenha uma pneumonia, geralmente não vai ser uma pneumonia grave, faz com que a criança se recupere bem mais rápido. Em termos de diarreia, a criança, a maioria das vezes, ela não vai desidratar porque ela está mamando, certo? o Tem leitinho tem bastante água, né? prevenção de otite, né? Porque geralmente você amamenta na posição correta e a mamadeira muitas vezes não é na posição correta, vai favorecer a Sim, entrada do leite, inclusive. E para a mãe também tem a questão no pós-parto de diminuir mais rápido, ele induz a contração uterina e vai diminuindo o sangramento, que também é importante, né? sim, Então, tem, com certeza. tem vários fatores. E a questão Tem gente que se preocupa muito com a estética. Mas, olhe, não é porque está amamentando que o seio vai cair, não. Ele vai cair pelo peso, ele vai cair pela idade ou pelos fatores genéticos. Não é porque está amamentando. E a gente vê muito essa questão nas mulheres, né? De pensar nisso. Pense na saúde do seu filho, pense que você vai perder alguns minutos de sono, mas você vai economizar horas de noite dormidas, porque quando o filho adoece, você vai passar muitas horas com ele doente, e às vezes internado no hospital. É verdade. Não tem coisa pior do que estar com o filho ou doente e não gosto nem de pensar no hospital, Mas, né? A mas situação, quando a gente sai de eu casa, vi muitos assim, e aquilo para mim assim marcou muito, entendeu? A diferença realmente é muito grande da criança que mama para que não mama. é verdade, com certeza. Eu quero pedir a vocês agora, eu vou desativar os comentários e vocês printam a gente, tá? Marcam a gente e a gente vai ficar bem feliz, tá bom? Eu vou contar até três e vocês vão fazer um print da gente bem legal. Vou desativar aqui bem E rapidinho. você não esquece de gravar, porque eu quero o vídeo. Ah, mas não vou esquecer Tá mesmo, bom. tá certo? Então, por favor, tirem prints e nos marquem em um, dois, três. Hum. Já foi, né, gente? Por favor. Vou voltar aos comentários. Pronto. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. Doutora, sem palavras, muito obrigada, Eu que tá agradeço, certo? viu? Terça-feira a gente vai vir com mais um tema interessante também. A gente não fechou assim qual será,
Mas terça-feira teremos mais uma live e convido a todos que estão aqui, que chamem sempre mais alguém para assistir. Sempre são temas bem importantes para a nossa atualidade, para a nossa vida do dia a dia. Nós somos pais, mães, né? Que estamos engajados na luta pelos nossos filhos. Também teremos outros temas, não só pediatria, não só saúde, teremos outros temas. Eu convido a todos que estejam aqui conosco. Muito sucesso para a senhora nos seus Sucesso livros. também para você aí na sua nova empreitada, né? Obrigada, muito obrigada. E boa noite. Deus abençoe a cada um. Tá. E é isso. Fiquem na paz, fiquem com Deus, né? Que é o que mais importa para a gente. Fé, fé, É, resume tudo, tá bom? tá. Um beijo, um abraço bem grande a todos e uma ótima noite. Tchau. Tchau.